Atenção para bomba, gente amiga, exclusivo. Capitão Nascimento traz agora uma entrevista reveladora no caso Lucilene. Vocês acreditam que essa testemunha-chave nos contou que o Vanderlei mantinha um relacionamento com ela, com essa moça, já há 10 anos? E ela afirma com todas as letras, todas as palavras, sem fugir de nenhuma pergunta, deu todas as respostas, a nossa brilhante Capitão Nascimento, de que Vanderlei pediu para que ela mentisse para a polícia e para o advogado que no dia 24 de dezembro à noite ela teria estado com Vanderlei. E ela disse que é mentira, que ela nunca esteve à noite com Vanderlei naquele 24 de dezembro. Vem para mim, por favor. A polícia estava prontinha para prender essa testemunha caso ela contasse à polícia a versão que Vanderlei supostamente teria mandado. Prepare o coração, porque essa reportagem vai trazer desdobramentos importantes uma semana depois da prisão de Vanderlei. Veja. Você tem medo do Vanderlei? Tenho muito medo dele. Eu não sei se ele fez ou não. Pela primeira vez, a testemunha decisiva para a prisão de Vanderlei quebrou o silêncio. Por que você decidiu conversar agora com a gente? Por que você decidiu falar toda a verdade? Porque eu tinha medo dele. Porque ele sabia os meus contatos, ele sabia onde eu morava. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa comigo, porque a gente não sabe se ele fez mesmo com a Lucilene. Ela não pode ter a identidade revelada. Paula é como vamos chamá-la durante a reportagem. Sem fugir de qualquer pergunta, nossa entrevistada fez revelações bombásticas. Ele queria que você mentisse pro advogado dele também? Isso. Queria. Todo o cuidado de Vanderlei para não ser descoberto. Falou pra mim assim, falar que eu tava deitado no colo dele, que eu não sabia o local. Ele pediu pra você falar que não lembrava o local. Não lembrasse o local, que o detetive nunca ia descobrir. E porque até então ele falou pra mim assim, isso fala que por causa da sua imagem, para não definir a sua imagem, porque você é casada, que isso aí logo vai passar. A partir de agora, o passo a passo de tudo que levou Vanderlei para a prisão. Antes, é preciso explicar como era o envolvimento dele com a Paula. A Paula contou que ela e Vanderlei tiveram um relacionamento por cerca de 10 anos. Um relacionamento que sempre foi extraconjugal, até porque ela é casada e tem filhos. Ela diz que muitas vezes o Vanderlei ia até próximo à casa onde ela mora para buscá-la. Os dois vinham até a cidade de Porto Ferreira e assim os encontros aconteciam. Ela afirma que Vanderlei depositava sim dinheiro na conta dela, mas em troca de alguns vídeos íntimos que ela enviava. Ou até mesmo os dois faziam videochamada. Então, por isso, o Vanderlei a ajudava financeiramente. Ela contou que era um relacionamento tranquilo. Ele não falava muito da vida pessoal dele. Ela, às vezes, contava, se abria com o Vanderlei, falava sobre o relacionamento, como estava o casamento, como estavam os filhos também. Então, os dois tinham, além disso, essa amizade, essa intimidade. A qualquer momento, poderiam ligar um para o outro. Ela contou que Vanderlei nunca afirmou que teve um relacionamento amoroso com a Lucilene. Apenas dizia que trabalhava no hotel e que dormia lá quando Lucilene viajava para outro lugar. Já em relação a Elaine, o Vanderlei afirmou para a Paula que os dois eram namorados. A gente se conheceu entre 2009 para 2010, mais ou menos. Então, o nosso relacionamento, assim, sempre foi conjugal, extraconjugal, entendeu? Mas ele nunca mostrou agressivo, nunca. E ele sempre te ajudou? Com dinheiro, enfim? Sempre me procurou, sempre quando ele me procurava, ele me dava dinheiro, sim. Em algum momento você chegou a conhecer a Lucilene? Ele falava da Lucilene, falava que tinha um relacionamento amoroso com ela? Nunca falou da Lucilene pra mim. Uma vez só que ele falou que ele estava no hotel porque ela foi viajar e ele ficou tomando conta, mais nada. Em relação a Elaine, ele falava que ele era casado para você? Da Elaine, ele falou pra mim que era namorado da Elaine, mas também não falou mais nada. Vanderlei teria orientado a amante sobre o que dizer na delegacia. A polícia garante. A testemunha falou a verdade. Ele mentiu.
Afinal, o que aconteceu no dia 24 de dezembro? Primeiro, vamos contar a versão da mulher. A Paula contou que naquele dia 24 de dezembro, ela e o marido tiveram uma discussão tão séria que eles até pensaram em se separar. Foi aí que ela ligou para o Vanderlei, pediu uma ajuda para ele. Pediu que Vanderlei fosse até a casa dela, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, para buscá-la com as crianças, os 2 filhos da Paula. Ela falou que o Vanderlei topou. Ele ficou lá próximo, esperando a Paula sair de casa. Quando ela saiu, entrou no carro do Vanderlei. Ela afirma que o carro que o Vanderlei estava era o da Elaine. Era um carro prata do mesmo modelo. Segundo ela, eles saíram lá da cidade e vieram aqui para Porto Ferreira. O combinado era de que Vanderlei a levaria para a casa da mãe dela. E foi justamente isso que aconteceu, por volta de 11h30 da manhã. Já por volta das 2h30 da tarde, o Vanderlei ligou para ela e os dois se encontraram. Ele foi até a casa da mãe da Paula, a buscou e no carro da Elaine, eles foram até uma região de mata. Ficaram por cerca de 30 minutos ali, conversando sobre coisas pessoais, até que decidiram ir embora. Ela pediu que Vanderlei a levasse de volta para a casa da mãe dela. O Vanderlei deixou a Paula na casa da mãe dela, ainda em Porto Ferreira, e foi embora. Ela contou que depois disso, ele mandou mensagens e ligou querendo encontrá-la novamente, naquele mesmo dia, 24 de dezembro. Mas ela não o encontrou depois daquele horário. Ele pediu para sair com você mais tarde? O que ele falou quando ele te deixou na casa dos seus pais? Se poderia me ver mais tarde. Você disse o quê? Que sim, Que horas que ele passou para te pegar? entre umas 2, 2h30. Da tarde? Isso, Isso no dia 24 de dezembro. 4 de dezembro. Você lembra com que carro ele te buscou? Era um carro prata. Olha, eu vi pelas imagens que era da Elaine. Ele foi te buscar com o carro dela. Isso. E aí vocês foram para onde? Na estrada velha ali de Pirassununga, entre o José Gomes, tem uma vilinha ali. Você reconheceu que é bem próximo ao local onde os cães farejadores fizeram buscas? É, Lá vocês ficaram por quanto tempo? Ali vocês, enfim, tiveram relação sexual? Ficaram conversando? a gente ficamos ali conversando uns 30 minutos, E saíram de lá e ele te deixou aonde? na casa dos meus pais, de novo. Quando ele te deixou nos seus pais, o que ele falou? Ele não falou nada, só me deu R$100 e foi embora. Esses R$100 pra quê? Ele falou assim que era para ajudar alguma coisa do Natal. Aí depois que ele te deixou lá de volta na casa dos seus pais à tarde, ele voltou a entrar em contato com você em algum momento no dia 24? Não, ele só, meia-noite, só mandou ro, Feliz Natal. Vocês não se viram mais naquele dia? Não se vimos mais. Eles continuaram conversando normalmente, dia após dia. Mas nada sobre o desaparecimento de Lucilene. Você falou que vocês se encontraram depois disso que dia? Dia 5, 5 de janeiro. isso. Como é que foi esse encontro? Foi normal, a gente se viu, aí depois ele pediu uma pizza e mandou pra casa da minha mãe. Em algum momento ele falou do sumiço da Lucilene? Porque ela já estava desaparecida, né? No dia 5 de janeiro. Não, no momento nenhum. Você falou que só percebeu quando a polícia entrou em contato com ele. E o que ele falou? Ele só falou que o delegado entrou em contato com ele pra ele abrir o hotel, mais nada. E aí, depois disso, vocês continuaram conversando pelas redes sociais, por celular? Como é que continuou o contato de vocês até chegar na ligação? Mas antes da ligação, como é que foi o contato de vocês? A gente conversava normal pelo WhatsApp. Conversava sobre o quê? Coisas pessoais? Coisas pessoais. Que ele queria que eu ajudasse ele e tudo. Ajudasse no quê? Vídeos. Por conta dessa videochamada, ele que te ajudava financeiramente? Isso. Era, assim, extraconjugal. Eu fazia o que ele pedia, ele sempre me procurava e depois ele dava o dinheiro. E a maioria das vezes pelo celular, por videochamada A mesmo? maioria das vezes. Durante esses dias, até mesmo em videochamada, esses dias antes daquela ligação que a gente ainda vai falar, em algum momento ele falava sobre a Lucilene? Ele se demonstrava preocupado com o sumiço dela? Não, momento nenhum. Nunca perguntava. Eu sempre perguntava para ele se ele tinha culpa disso e ele não respondia. Ele só falava assim, eu não tenho nada a ver com isso, e mudava o assunto.
Ele parecia nervoso, preocupado, triste? Não, momento nenhum. As coisas começaram a mudar em 31 de janeiro. Vanderlei ligou pedindo a ela que ela mentisse sobre aquele 24 de dezembro. Segundo Paula, a ligação aconteceu na parte da tarde. Vanderlei queria convencê-la a mentir o horário do encontro, naquele dia 24 de dezembro, dia em que Lucilene sumiu. Ele queria que ela contasse para a polícia que o encontro aconteceu por volta das 7h30 e 8 horas da noite. Mas, de acordo com ela, Vanderlei pediu que ela mentisse não só para a polícia, mas também para o advogado dele. Paula disse que não queria mentir. Isso a polícia comprovou pelas mensagens, até que Vanderlei ofereceu dinheiro para ela. O advogado do Vanderlei disse que tem provas para a polícia de que ele sempre depositou dinheiro para você e de que esse depósito que ele fez para você, que você disse que era para que você não contasse a verdade na delegacia, seria mais um depósito para te ajudar. O que você tem a dizer sobre isso? Esse depósito, ele depositou no dia 27, porque eu fiz vídeos com ele. E esse depósito que ele fez foi para mim depois que eu mentisse para o advogado dele. Ele falou assim, ó, eu vou transferir a transferência agora para sua conta, mas tem um problema. Você vai ter que falar que eu estava comigo, porque eu falei para o meu advogado que a gente estava junto. E eu não posso passar por mentiroso. Você não acha que fica feio para mim? E ele depositou qual valor para você? Ele ia depositar R$280, mas ele depositou um pouquinho mais. 300. 300. Agora que o advogado e o próprio Vanderlei estão querendo desmentir o seu depoimento, dizendo que era só mais um depósito que ele fez para você e que você está mentindo. O que você tem a dizer diante disso? Não estou mentindo e também não estou omitindo nada. Tudo que eu tenho, eu já provei na delegacia. O que ele fala com você nessa ligação? Olha, eu não tenho muito de dizer, porque está em segredo de justiça e eu não quero atrapalhar, entendeu? Porque eu já falei tudo lá na delegacia, mas também não tem nada a esconder de nada. Ele só principalmente falou, para a parte que eu posso falar para vocês, que era para mim falar à noite, porque ele não poderia passar por mentiroso pelo advogado dele. Só para entender, ele queria que você mentisse para o advogado dele também? Isso. Queria. Bom, você falou que vocês se encontraram 2h30 da tarde. Ele queria que você falasse que o encontro foi à noite. Você lembra que horas que ele pediu para que você falasse? Ele falou entre umas 7h30, 8 horas. Até umas 8h30, mais ou menos. E aí você entendeu ali que ele pediu para você mentir para o advogado dele? Isso. Ela sabia. A qualquer momento poderia ser chamada na delegacia. E Vanderlei tentava convencê-la de que a investigação iria cair nessa história. Ele falou que os detetives não iam desconfiar de momento nenhum. Ele falou que eles não desconfiariam? Não desconfiariam. Caso você mentisse para o advogado dele? Isso. O que você respondeu para ele na hora? Eu falei que tudo bem. Vamos entender agora o plano de Vanderlei. Vanderlei orientou Paula a dizer que naquele dia 24 de dezembro eles tiveram um novo encontro, por volta das 7h30 da noite. Que ele foi buscá-la na casa da mãe dela e que eles vieram aqui para essa estrada que liga a cidade de Porto Ferreira à cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Para que não houvesse erro ou contradições, ele pediu que ela contasse para a polícia que era bem próximo a este motel, mas que não conseguia se lembrar exatamente do local porque estava dentro do carro, deitada no colo dele. O suspeito estava seguro de que Paula iria comprovar o álibi dele. Não demorou para a defesa de Vanderlei entrar em contato e combinar o dia em que ela prestaria o depoimento. Foi aí que Paula desistiu de ajudá-lo e ainda confessou para o advogado dele que mentiu a pedido do próprio amante. Aí depois a minha consciência ficou pesada. Aí foi onde comecei a passar mal. Aí eu comecei a pegar medo dele. Aí eu já não queria mais ficar na minha casa sozinha. Aí eu comecei a pedir para minha mãe. Aí minha mãe foi me ver. Minha mãe viu minha situação, porque eu estava com muito, muito medo dele. Você, nesse dia 31, quando ele te ligou e pediu que você mentisse para o advogado te ligou? Olha, tá em segredo de justiça, né?
Eu não quero, assim, atrapalhar a investigação. Eu não quero falar coisas assim como eu não menti. Por isso que Seria bom você falar a verdade, como você falou na delegacia, porque a polícia já contou pra gente que tem conhecimento, sim, que o advogado entrou em contato com você. Eu só queria saber o que você disse pro advogado na ligação. Foi no mesmo dia 31, né? eu falei assim que o advogado me ligou, que o Vanderlei mandou mentir, eu menti pro advogado dele. Você falou pro advogado que o Vanderlei mandou você mentir pra ele? Eu falei assim que ele estava comigo à noite, ali perto do motel, indo para Palmeiras. Aí ele começou a perguntar onde que lugar, eu não sabia dizer o lugar. Aí ele pegou e falou para mim, tá bom então. E pegou e falou para mim assim, depois eu vou te apresentar na delegacia. Então quer dizer que o advogado também caiu na mentira do Vanderlei? Caiu. Em qual momento, Paula, você sentiu que você teria que contar a verdade? Porque você já falou que estava sufocada, que você estava se sentindo mal, né? Você ficou mal da saúde por isso. Quando que você falou assim, estou no meu limite, preciso contar? Foi dia 31 mesmo, depois que eu desliguei o telefone. Aí eu não tinha ninguém para conversar. Aí eu peguei, comecei a passar mal, eu não sabia o que fazer. Aí foi onde que foi, vindo tudo diferente. Aí eu comecei a passar muito mal, eu peguei e falei, todo o meu limite, eu vou ter que chamar alguém para conversar e ver se alguém pode me ajudar, porque não é certo eu mentir para a polícia, não é certo eu mentir para o advogado dele, porque eu não tenho nada a ver com essa história. Vanderlei não imaginava que a polícia já tinha acesso a todas as mensagens e que Paula seria chamada a qualquer momento. A primeira orientação que a gente passou foi para que ela dissesse toda a verdade, até mesmo porque o doutor delegado aqui do município tem conduzido com muita seriedade o trabalho e as investigações. E depois que ela contou essa verdade ali na delegacia, quer dizer, foi um depoimento que foi crucial também para o pedido de prisão do Vanderlei, né? Como é que ela saiu de lá e como é que ela se encontra hoje? Ah, sim, ela saiu bastante aliviada. Ela me disse que tirou um peso muito grande das costas. Ela não tem nada a esconder e foi mesmo para dizer a verdade. Já na delegacia, a testemunha recebeu mensagens de Vanderlei. Eu não fiz mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu sempre estou tocando a minha vida para frente. Por que que eu vou aconselhar uma pessoa mentir para a polícia, sendo que eu posso ser prejudicada depois de tudo isso? E você sabia, lá na delegacia, que eles já estavam com tudo pronto para pedir a sua prisão se você mentisse? Não sabia, eu fiquei sabendo depois do meu depoimento que o delegado chegou, porque teve um novo caso. Ele foi ler meu depoimento e ele virou e falou para mim assim, ó, eu vim aqui só para te prender, mas você falou a verdade porque a gente tem tudo às mãos. Aí eu falei para ele, como? Ele falou assim, é sigilo, segredo de justiça, mas eu tenho tudo na minha mão. Na hora que ele te falou isso, o que você sentiu? Um alívio, porque eu falei, agora eu posso deitar colocar minha cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Mas mesmo assim eu falei por 2 detetives que eu tava com medo dele ainda. Até então que eu falei, eu tô com medo, eu não tô saindo da minha casa, eu não tô podendo me divertir como eu fazia antes, com muito medo. Você pediu proteção? Você pediu para eles uma ajuda? Eles falaram assim que se caso o Vanderlei se aproximasse de mim, me procurasse, era para mim procurar eles, ou procurar meu advogado, porque ele sabia que eles iam fazer. O juiz decretou a prisão do suspeito por tentar atrapalhar a investigação e por suspeita na possível morte de Lucilene. E quando você recebeu a notícia de que ele foi preso, qual que foi sua reação? Eu fiquei sabendo pela internet, né? Então eu peguei e falei assim, será que eu fui a culpada de tudo isso? Porque eu não sabia que tinha acontecido. Aí eu peguei e falei assim, bom, se ele fez mesmo, ele tem que pagar. Liguei pro meu advogado, ele pegou e falou, calma, Paula,
que essa história vai vir a verdade. Você não tem nada a ver com isso, porque você já provou o delegado que você é inocente de tudo isso. Aí eu peguei e falei pro meu advogado, mas eu tenho medo. Medo porque vai que depois ele sai de lá de dentro e me procura. Então, assim, ele está preso, está numa prisão temporária, mesmo assim você ainda tem medo? Você tem medo, talvez, porque você não sabe o que de fato aconteceu? Talvez você não sabe se ele estava sozinho nessa ou não? Isso, desse fato mesmo. Eu tenho medo. Eu tenho medo mesmo que ele me procura, ou ele pode fazer alguma coisa comigo. Eu tenho muito medo, porque a gente não sabe. Eu não sabia de nada da vida dele. Você tem ciência de que seu depoimento foi crucial para isso? Porque foi uma prova ali para a polícia de que ele estava tentando coagir a testemunha, né? Olha, pelo que eu vi por vocês na televisão, até então antes eu estava acompanhando, de eu ficar ruim, passar mal, até tem uma testemunha que ele fez também. Então, eu falei assim, eu dei meu depoimento para mostrar que eu estava ali falando a verdade. Mas, em momento nenhum, passou para minha cabeça que ele ia ser prejudicado por tudo isso, que eu ia ajudar uma família. Eu não sabia, porque eu nem conhecia a Lucilene, eu não conheci. O sócio do hotel tentou desmentir Paula na delegacia. O advogado dele diz ter provas de que ela omitiu informações. Esse é um direito dele de apresentar o que ele entender de direito. Entretanto, a minha cliente está contando a verdade, o doutor delegado também, ele percebeu e não temos nada a esconder. Eu nunca imaginei que ele era assim. Eu nunca imaginei que ele ia colocar eu nessa situação. Porque até então, tem como eu provar que eu não estava com ele nesse horário. O delegado tem tudo na mão. Desde o dia em que entregou Vanderlei, Paula vive trancada em casa com os filhos. Tem medo de sair na rua. Medo de quem mais possa estar envolvido no sumiço. O que Vanderlei realmente fez depois das 7 da noite, horário em que ele anda apressado na rua, com uma sacola na mão e Lucilene logo atrás? Por que ele queria tanto comprar a história de que estava com Paula naquele período? Como você pode definir ele? Talvez hoje ele passa para você como mentiroso? Passa por muito mentiroso. Passa, porque ele sabe que eu estou falando a verdade. E ainda tem tanto que na mensagem que eu mandei pro delegado, eu falei pro delegado, e o delegado falou para mim que no aplicativo que eles conseguiram abaixar, e eu tava falando para ele falar a verdade pro advogado dele. Você está tranquila com o fato agora da defesa dele, o próprio Vanderlei querer desqualificar o seu depoimento e dizer que você está mentindo? Não, eu não tô mentindo e também não tô mentindo em nada. Você está tranquila, então? Tô tranquila. Bem, o Vanderlei continua preso, a gente segue acompanhando amanhã, provavelmente já devemos ter novidades também no caso da Lucilene.